Fala galera, beleza? Eu sou o Mai e depois de muita gente me pedir, vou estar trazendo as 5 melhores e as 5 piores evoluções aqui do Clash Royale. Evoluções aí que você não pode upar de jeito nenhum, porque você vai pegar muito desvalor durante as partidas, e evoluções que vão ajudar demais a sua gameplay, que podem aí revolucionar o seu deck, beleza? Então antes de eu falar aqui a quinta pior evolução do jogo, eu peço que você deixe o hype no vídeo, que vai ajudar demais o canal, beleza? A quinta pior carta, então, para você estar evoluindo no Clash Royale, é a evolução do Espírito de Gelo. Ela aí não funciona em muitos decks, tem aí, por exemplo, uma evolução que custa apenas 1 de Elixir também, de outra carta, que acaba sendo muito mais interessante que a própria evolução do Espírito de Gelo. É claro que ele também não está totalmente inútil, por isso ele está na quinta posição, mas eu vou estar citando de exemplo outras cartas aí por pouco de Elixir, que você pode estar evoluindo, que vai ser bem mais interessante que o Espírito de Gelo, seja para defesa e para o ataque, beleza? Então, para o Espírito de Gelo não pegar tanto valor quanto a concorrência, eu colocaria ele em quinto lugar, beleza? Mas ainda assim, em alguns decks, principalmente que são extremamente defensivos, o Espírito de Gelo continua sendo utilizado. Em quinto lugar das cartas que eu recomendo você estar evoluindo no Clash Royale é o Baby Dragon evoluído, beleza? O Bebê Dragão é muito bom aí em decks mais pesados, como de Golem, Golem de Elixir, decks de Lava House ele também está sendo bem utilizado. Então eu recomendo você utilizar Bebê Dragão, caso o seu deck seja pesado, como de Golem, Golem de Elixir. Às vezes pode até se encaixar também em decks de P.E.K.K.A. Então a evolução do Bebê Dragão continua bem forte, beleza? E eu recomendo demais caso você tenha um deck pesado ou de repente também até um deck leve ele pode se encaixar aí. Em quarto lugar das cartas que eu não recomendo você estar evoluindo é o Cavaleiro, beleza? O Cavaleiro não é uma evolução que veio sendo muito utilizado no meta. Ele era mais utilizado em decks de Logbait, decks de Ice Bowl, decks também de Cemitério. Porém a evolução agora vai perder totalmente o espaço no meta por conta da sua evolução heróica. Por esse motivo eu não recomendo você estar evoluindo o Cavaleiro, porque a versão heróica vai ser muito mais interessante de você estar colocando no seu deck. Em vez disso, coloque outras evoluções que vão ser bem mais fortes, como a que eu vou citar, por exemplo. A quarta carta que eu recomendo você estar evoluindo no Clash Royale é a evolução dos esqueletos. Por apenas 1 de Elixir, essa carta faz bastante coisa. Às vezes, é claro, não acaba fazendo nada, mas obriga o seu oponente a gastar bastante Elixir. Vai ser uma carta aí que você vai ciclar a evolução muito rápido. Então, em decks aí de ciclo, decks mais rápidos, a evolução dos esqueletos está quase sempre presente, porque é uma evolução aí que você acaba colocando muitas vezes durante o jogo e em algum momento ele acaba pegando muito valor. E é uma carta que custa apenas 1 de Elixir, às vezes também dá até 3 coroas. Então para quem gosta de usar decks rápidos, eu creio que a evolução dos esqueletos seja essencial. Em terceiro lugar das piores evoluções para você estar upando, temos o Bombardeiro evoluído. O Bombardeiro evoluído, ele acaba não mudando muita coisa da sua versão normal, e ainda é muito difícil você aproveitar o bom da evolução dele, que seria esse dano que ele dá chegando até na torre. Ó, é como se fosse um arqueiro mágico, um lançador, mas ele tem pouca vida, o pessoal geralmente vai tirar muito fácil de jogo. Então ali uma evolução que geralmente você vai demorar a ciclar, não vai pegar tanto valor, né? Até porque se o cara vê que você tem evolução, ele vai evitar ao máximo jogar a coisa ali na frente. Então é uma das evoluções aí que menos tem utilidade, ele vai pegar muito pouco valor na partida, ele também é muito pouco versátil. Então, por esses motivos, ele é uma das piores evoluções para você estar upando. Em terceiro lugar das melhores evoluções para você estar upando, temos o Destruidores de Muro. O Destruidores de Muro, por apenas 2 de Elixir, ele pega muito valor, mas em sua versão evoluída ele pega mais valor ainda. Na sua evolução, você aí sempre vai conseguir fazer o cara gastar ali uma construção e tal. Então ali, às vezes o cara tem Tesla, tem Torre Inferno, o cara vai ter que gastar bastante Elixir por uma cartinha que custa tão pouco, né, como os Destruidores de Muros. Então é uma carta que sempre vai pegar muito valor de Elixir, é uma carta aí que eu recomendo muito, caso o seu deck seja bait, beleza? Para mim é o bait mais forte que tem, é o Destruidores de Muros. Ou caso também seu deck seja de controle, como deck de mineiro, o Destruidores de Muro acaba sendo muito bem utilizado. Ó, você pode ver que o cara, por exemplo, ali gastou um tronco, jogando no time correto, os Destruidores de Muro evoluído ainda assim acabou conectando na torre. Às vezes o cara é obrigado a gastar ali 3 de Elixir para estar alterando completamente os Destruidores de Muro. Então é uma carta que você sempre vai pegar valor, por isso está nas melhores. Em segundo lugar das piores evoluções, temos a evolução do Morcego. A evolução do Morcego é uma das piores evoluções do game, porque geralmente antes dos morcegos começarem a se curar, a evolução, o inimigo pode estar jogando o Zap bem rápido e já está cauterando eles. Além que o meta, né, principalmente nas arenas mais baixas, é do pessoal utilizando bastante carta aí de dano em área.
como Zap, Flechas, Mago, Bruxa. Então os morcegos acabam não pegando valor, principalmente aí se você está em Arena Baixa, onde o pessoal só gosta de usar lá Pirotécnica, Valkyria, Mago, Bruxa, cartas que dão dano em área, então o morcego aí acaba não pegando valor nenhum. E se não fosse só por isso, nos níveis mais altos de jogo, pelo buff dos servos, balanceamento aí que teve, com os servos ficando mais no meta, meio que acabou matando mais ainda os morcegos, beleza? Então por isso eu não recomendo você estar evoluindo o morcego e muito menos utilizar em seu deck. Em segundo lugar das melhores evoluções para você estar upando, tem a Bruxa Evoluída, rapaziada. A Bruxa Evoluída é uma carta aí que, se você usa a Bruxa no seu deck, você precisa ter ela evoluída. E a Bruxa é uma carta que acaba se encaixando em tudo que é tipo de deck pesado. Então aí a maioria que gosta de jogar com decks de beatdown como Gigante, Golem, talvez depois tenha em Golem de Elixir, Cemitério também a gente acaba utilizando a Bruxa. Então é uma carta aí que bastante versátil, a evolução dela acaba cauterando bastante coisa, até o Mega Evoluído, que é uma carta bem chata, se você posicionar ali no meio da sua parte, você consegue estar cauterando o Mega Evoluído, por exemplo. Então a evolução da Bruxa é uma das melhores, né? Na minha opinião é a segunda melhor. Então a pior evolução para você estar upando é a evolução da Escavadeira de Goblins. É uma evolução aí que ela acaba sendo pior que a sua versão normal, porque como a Escavadeira vai ficar saindo e voltando do chão, a torre vai começar a focar nos Goblins, mesmo gerando mais Goblins ali a torre, ela começa ali meio que a focar nos Goblins, ao invés de estar focando na Escavadeira, né? Na estrutura, que acaba atacando bastante o dano ali das coisas. Então a Escavadeira de Goblins normal vai acabar sendo mais interessante. Geralmente você vai posicionar ali na frente da torre do seu inimigo. Caso o cara jogue alguma coisa, você joga uma bola de neve evoluída, que é a estratégia aí mais utilizada e a mais eficiente, principalmente no competitivo, e vai ser 1000 vezes melhor que utilizar a evolução da Escavadeira, beleza? Então por isso a versão dela normal ser melhor que a evolução, ela acaba sendo aí a pior evolução do jogo, beleza? Não recomendo de jeito nenhum, mesmo se você usa Escavadeira como condição de vitória, você está utilizando a evolução dela. Então a melhor evolução do Clash Royale é a evolução do canhão, beleza, rapaziada? É uma evolução aí que você vai conseguir ciclar rápido durante as partidas, até porque o canhão custa 3 de Elixir, e a evolução dele acaba pegando bastante valor, né, durante a defesa ali. Às vezes no ataque você pode estar utilizando também a evolução do canhão. Então aí é uma evolução bem completa, que torna o canhão hoje em dia, na minha opinião, a melhor construção do jogo. Então aí, principalmente em decks mais leves que é preciso ter construção, eu recomendo demais você estar utilizando o canhão, e mais especificamente a evolução dele, que é muito boa, tá? Eu, por exemplo, não tenho na minha conta principal, mas no meu deck lá de 2.6 eu já consegui o canhão evoluído, beleza? Que acaba sendo muito bom e muito forte. Então upem o canhão evoluído, que vai ser muito bom, especialmente se o seu deck for um deck leve. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se ficou faltando aí mais alguma carta. Em breve aí com os balanceamentos eu vou estar atualizando este vídeo, mas aqui no geral eu trouxe cartas aí que são boas mesmo estando ali balanceadas, tá? Aqui eu não quero colocar nenhuma carta quebrada, como o Fantasma Real, por exemplo. É uma carta aí que está quebrada, vai tomar ali outro nerf, então eu não recomendo vocês utilizarem por esse motivo. Porque até você, talvez se você está assistindo esse vídeo daqui uma semana, o Fantasma Evoluído pode acabar sendo bem nerfado e inutilizado, beleza? Então esse foi o vídeo, não esquece de deixar o hype, se você é novo se inscreva, beleza? Até o próximo vídeo e fui!